Fala, torcedor do São Paulo, bora dar uma olhada aqui no pós-jogo do Tricolor, empate fora de casa contra o Bragantino. O Lucas marcou o gol do empate, né, dessa partida contra o Bragantino. Vamos acompanhar aqui o que o pessoal falou dessa partida. Créditos na descrição, deixa o like para estar fortalecendo, mas agora bora pro vídeo. Cuiabá e 1-1 foi o jogo de Bragança Paulista. Ah, foi? Red Bull Bragantino, que não vence há 9 partidas. E São Paulo. Jesus Maria Acuda, jogo de sangrar os olhos, Zinho. É o Seabra ali? É o Seabra. Terceiro jogo do Seabra, 3 empates. Não perdeu, mas ainda não venceu. O Sacha faz o gol, né, do Bragantino. Também muito tempo. 15 anos que ele não fazia gol. E perdeu um outro, né? O Bragantino estava a 5 jogos sem marcar. Portanto, são em 6 jogos apenas um gol marcado. Um jogo assim, primeiro tempo principalmente eu achei melhor, né? Assim, o Bragantino criou, a gente está vendo, sai aí o gol do Sacha, mas o São Paulo, ele não se entrega, né? Tenta. Eu gosto muito do Lucas, ele até deu sorte no lance do gol dele, né? Ele mesmo fala isso, que ele foi dar uma pedalada pegou no pé errado, mas acabou dando certo para ele. Mas aí o segundo tempo cai de produção sim o jogo, não fica um jogo muito bom não. É um resultado muito pior para o Bragantino, claro. O São Paulo acho que já está na Libertadores, pelo menos na pré-Libertadores. É que a gente... Mas eu acho que o São Paulo minimiza a importância desse jogo, sabia? Mas porque você vencer o jogo, dá aquela coisa de que eu vou estar na fase de grupos. Sim, e faz toda a diferença. Porque né? uma São vitória... mata-mata. O Flamengo, a gente não sabe o que vai acontecer no jogo. O Internacional pega um Fluminense fora de casa. O Flamengo abriu a chance do G4 virar G5. O Inter pega o Vasco, né, fora de casa. Então, e cheio de desfalque. Então, o São Paulo ultrapassar era uma chance sim para... Não jogou com a disposição de um time que... Ou não criou para um time que tem tudo para estar numa fase de grupo. E correu risco. Olha aí. Sim, correu risco. Não, correu sérios riscos. Agora, o Bragantino para mim, a grande decepção, assim. Tem bons jogadores. A gente estava falando, né, em off, né, a gente assistindo o jogo. Você perde jogadores importantes, qual é o objetivo do clube? Né? É só o investimento ao gol que o Sacha perdeu aí, né? A chance do Red Bull. Porque você perder jogadores importantes dentro de uma competição tão parelha, tão difícil, o Bragantino meio que abriu mão de alguns momentos para isso. E está sofrendo. E agora está naquele momento do desespero, a coisa não acontece. De qualquer jeito não vai. São Paulo tinha 10 desfalques nesse jogo de hoje. E aí, eu estava comentando também com o pessoal na redação, Zinho e Mauro, vocês conhecem muito bem essa história. São Paulo, nessa semana agora, já começou a fazer exames médicos para 2025. Aí, os jogadores, claro, se informam a respeito do super calendário de 2025 e percebem que vão ter menos dias de férias do que imaginavam. Aí, Zinho, aquela contusão que o cara supera e vai pro jogo, nesse momento, com a coisa mais ou menos definida, não vai pro jogo. Não, ele garantido no elenco do ano que vem, né? Tem isso também, né? Sim. O cara tá se garantindo pro ano que vem. Falando, não vai haver muita mudança. O elenco grosso tá aí, vai ser isso daí. Então, o que a gente percebe no São Paulo, mesmo ainda podendo, sem depender do título do Botafogo na Copa Libertadores, chegar à fase de grupos da competição continental no ano que vem, é uma certa desmobilização. Sim. O cara pensando mais no time do São Paulo, quando dele. não tá a Lera, é um time bem normalzinho. Tem que estar muito concentrado, muito determinado, com aquele foco, um objetivo. E aí, assim, como você fala, quando o jogador tem um problema de lesão, é o jogo decisivo, é aquele jogo que o cara não pode ficar de fora, é o jogo que vai levá-lo a um título, por mais que o São Paulo ainda não esteja garantido na fase de grupo, mas a possibilidade é grande. O Botafogo sendo campeão da Libertadores. O jogador já pensa assim, cara, esse desconforto pode virar uma contusão mais grave e eu posso ter que passar minhas férias tratando e não também desfrutando um pouco das férias. Então começa a ter outros pensamentos, outras prioridades. Quem tinha que entregar tudo nesse jogo era o Bragantino, que finalizou mais vezes.
me surpreende. A gente vai falar depois da seleção também. Eu tenho falado em uns jogos aqui. Eu agora comecei com essa mania de ver o percentual de acertos no gol. É uma coisa impressionante. No caso do São Paulo, foram 10 chutes com 2 no gol. 20%, acho muito pouco. 10, entendeu? Acertar o gol, né? Acertar o gol. Lembrando que um foi o gol do Lucas, então dos outros 9, você teve uma só, né? E o Bragantino chutou 18. Foi um chutinho do Ferreirinha que com todo respeito, a gente defenderia. Então, exato. Então, assim... Foi uma chance clara esse chute. Eu fiz essa anotação porque a gente vai chegar na seleção, é a mesma coisa. E tem sido aqui. Se o ano que vem o calendário é maior, eles vão ter menos tempo ainda de treinar a finalização, né? Desgasta muito, ficar estourando as pernas aí para chutar. Aí que não vão acertar o alvo mesmo. Eu acho pequeno demais esse percentual, tal, do Bragantino é um pouco mais de 20%, mas menos de 30%, porque ainda assim acertou 5%. Mas, em geral, tem sido muito ruim, como foi a seleção ontem, com menos de 20%, gente, sabe? Então, pô, não é possível, você tanto cara bom de bola, aí olha para aquele gol e Pascoal que gosta de dar metragem e tudo, não acerta o gol, cara. Aí, mas meu time criou pra caramba, 18 oportunidades, mas chutou 2 vezes, aí não resolve a vida, entendeu? E se eu tô no São Paulo aí, eu também tava nesse grupo aí, se eu tô garantido pro ano que vem, falava, quer saber, eu vou lá em Bragança correr, não, nesse calor que estava, não sei. Você eliminar 4 jogos de Libertadores, ainda jogos de mata-mata, eu acho que isso tem um peso gigantesco. Mas qual a chance dele pegar que você fala, o G5 já assim? Porque aí os caras estão olhando, né? Se o São Paulo tivesse vencido o jogo de hoje e o Inter amanhã empatasse com o Vasco em São Januário, o São Paulo ultrapassaria o Inter. Então, mas é se tal. Aí o cara fala, pô... Vamos dar uma olhadinha nos outros resultados. Né? Porque ele não fez a dele. Vamos dar uma olhada nos resultados. Ainda não recebemos os gols. Ao longo da nossa programação, nós mostraremos os gols dos outros 2 jogos desse horário, 16h30. Nesses outros 2 jogos, tivemos vencedores. 145 anos, ele não sente dorzinha, ele não sente mal-estar, ele não sente desconforto, ele está com a vida ganha. Ele jogou lá na Europa há 340 anos, se ele quisesse ficar em casa passeando, ele ficava, e ele vai para o jogo. E aí, quando num jogo em que o São Paulo, até eu empatar, estava todo mundo meio tocando de ladinho, não sei o que lá, perdeu 5 bolas na saída e até tomar o gol, aí o Lucas vai lá, pega uma bola e acha um gol para o São Paulo para empatar. Então eu nunca vou reclamar de um cara como o Lucas, que se mata em campo, jogue bem ou jogue mal. E é de toda essa turma que estava jogando hoje, é o cara que tá o que não estava jogando, o Caleri estava na arquibancada, lá no camarote, o Rato também, o Lisieiro nem estava lá. Então, eu sempre vou valorizar uma figura como o Lucas. É esse meu alô inicial, mas quero saber de vocês, o que vocês acharam, Arnaldo, e vocês. Gostou, adorou, deu para o gasto, não gostou ou foi um lixo? Tironi, eu não gostei. Eu acho que empatar com o Bragantino, ainda mais o Bragantino, né, do primeiro tempo, né, que é o Bragantino real, o Bragantino inteiro, com aqueles jogadores todos que a gente conhece, até são vários bons jogando direitinho. Empatar em Bragança não é um desastre. Mas eu acho que o jogo do São Paulo foi muito ruim, sobretudo no primeiro tempo, péssimo, que reflete um pouco a desmobilização que a gente destacou no vídeo. Nós vamos falar muito sobre isso. E aí você falou tudo, né? Não fosse o Lucas, São Paulo deve esse ponto ao Lucas, ao golaço individual e a atuação que ele teve além do aspecto coletivo do time. É verdade que melhorou um pouco no segundo tempo, quando entra o Alisson, entra o Patrick, o time ficou um pouco mais equilibrado, mas foi muito ruim. Dá para destacar um ou outro jogador, vocês vão dar as notas mais à frente aí. Gostei também do Juan, zagueiro, mas também no aspecto defensivo só jogou ele, hein? Então, assim, o time coletivamente foi muito mal e alguns poucos jogadores salvaram a tarde. O Lucas, de fato, foi não só o cara do golaço e do ponto, e vai sendo o principal jogador do São Paulo na temporada, fazendo gols importantes, gols decisivos, como ele foi o oposto da desmobilização. Por isso eu gostei da sua introdução. O palpite quem acertou fui eu, 1-1. É verdade. Mas a introdução boa foi você. Porque, de fato, ele está à margem desse processo de desmobilização, pensar em 2025, a dorzinha aqui, a dorzinha lá. E aí uma outra coisa, para passar a bola para a gente debater, para vocês debaterem,
A impressão, é isso que eu falo, e a dificuldade de mexer. A impressão que jogadores reservas do São Paulo, desse elenco, consigam superar os titulares, é uma impressão falsa, certo? Então, assim, o São Paulo teve um time titular na temporada que tinha uma dúvida, Ferreirinha, que também é um jogador muito irregular. Então, o São Paulo talvez tivesse 10 titulares na temporada. Os 10 são melhores do que os reservas. E quando tem que usar os reservas, a gente percebe isso, certo? Então, a gente percebe que o Marcos Antônio não tem ainda condição de ser titular, né? Que o Eric, idem. Que o André Silva, idem. A gente vai vendo as coisas, vai ticando. Que o Nestor, idem, né? Então, assim, porque esses jogadores vão tendo chances, né? E eu só queria, hoje, também destacar que essa questão da lateral esquerda precisa ser resolvida. E que até a questão da lateral esquerda ser resolvida, que jogue o Patrick, que jogue o menino. Né? Porque o Sabino hoje, também, o Sabino parecia um ponto esquerda, NBA, visando assim, foi um desastre. Foi um desastre. Quando entraram o Patrick e a Alisson, eu sosseguei. Dificilmente o São Paulo perderia o jogo. O São Paulo, ainda bem que o Alisson está voltando. Mas é aquilo lá. O São Paulo tem um time no limite. Alguns bons jogadores, estou falando do time titular. Um ótimo jogador, o Lucas, e o elenco, quando tem que incrementar, ele não incrementa. No máximo, ele mantém algumas posições. E essa é uma questão que a gente está falando para o ano que vem, né? Para o ano que vem por aí e que está ainda acabando. E uma outra coisinha aí, envolvendo o Lucas. Cara, hoje para mim ficou claro e eu entendi de uma vez por todas a ideia do Zubeldia. O Lucas, pelo lado, em qualquer uma diagonal, pegando um lateral que sai, ele é um inferno. Ele é um jogador que, entrando na diagonal, seja da direita para o centro ou da esquerda para o centro, ele rende muito mais do que de 10. E quando ele vai para o meio, ele tem mais dificuldade de fazer a jogada individual e, normalmente, se ele erra uma passada, é contra-ataque e dá no quadro. Então, essa mudança de posicionamento foi uma mudança boa. E ele está terminando a temporada em alta, ainda bem. Corleone, sabe o que acontece, Corleone? Que eu diria que o elenco era melhor do São Paulo? O elenco do São Paulo era melhor do que vários até a janelona. A janelona de 60 dias, Corleone, fez vários times mudarem de patamar. O principal foi o que jogou hoje de manhã, o Corinthians. O outro vai jogar agora à noite, o Botafogo. O São Paulo fez as seguintes contratações na janela. O Juan, que eu gosto, e é um nível de zagueiro que eu gosto. O Marcos Antônio, que é um jogador ainda em formação, não é um jogador para ser titular. O Santi Longo e o Jamal Lewis. O elenco do São Paulo pós-janelona, ele murchou. Outros tantos, claro, pelo investimento, mudaram de patamar. É isso aí, torcedor do São Paulo, empate contra o Bragantino, fora de casa, 1-1. Dessa atuação aí, como foi bem destacado pelo Arnaldo e pelo Tironi, o que salva é o Lucas, né, que jogou bem, fez um golaço. Mas é um jogo que era mais importante para o Bragantino. O São Paulo também, né, tinha, caso ganhasse essa partida aí, ó, garantir essa classificação para a Libertadores. Mas foi um jogo ruim, né, do São Paulo. A gente até entende também, final de temporada, mas foi um jogo muito ruim. Salva ali o Lucas, né, que fez o gol. O Zubeldia nem teve também ali na beira do campo, estava suspenso nessa partida, mas não foi uma boa atuação hoje não. Mas agora na reta final, né, até normal, natural, o futebol, né, desse jeito. Mas vamos ver, né, o que vai acontecer aí nessa sequência. Concordo aí com o que o Arnaldo e o Tironi falaram sobre a partida. Vamos ver, né, as próximas partidas. Agora é aguardar a sequência dos próximos jogos. O São Paulo também, que já está ali em preparação, já planejando o próximo ano, temporada de 2025. Já está até adiantando, né, algumas coisas. Parte do elenco aí já fez até exames, já para adiantar para o próximo ano, né, que as férias também vai ser um período mais curto. O estadual começa já no dia 15 de janeiro, começa mais cedo ano que vem. Então é aguardar aí os próximos jogos.
pelo menos na pré-Libertadores, o São Paulo já está garantido. Agora correr atrás aí dessa vaga direta, vamos aguardar, né? Deixa sua opinião aqui abaixo, o like para estar fortalecendo. Valeu e até a próxima.